com informação. Oferecimento. Celebração Eventos, Maison Focos e Comercial Carvalho. Semana passada, a Câmara dos Deputados aprovou o projeto de reforma trabalhista. Projeto oriundo do governo. Assim como é oriundo do governo Temer, o projeto polêmico, um bombástico projeto de reforma da Previdência. O país até parou semana passada por conta disso. E o pior, juntaram-se todo tipo de força em torno dessa paralisação. Até o governo entrou na história. O governo contra o governo federal, evidentemente. O governo federal, Michel Temer, por exemplo, alega que é necessária a reforma da Previdência. Que, aliás, isso se fala há muito tempo, que a Previdência é o gargalo da economia, é o gargalo que impede o crescimento do país, é o ralo da corrupção, é por onde sai o dinheiro do contribuinte. Mas, na hora que se faz a proposta de mudança, há a reação no Congresso, há a reação nas classes sindicais, a reação em todos os setores. E o que está errado? Se tem rombo, como se diz, é um mar sem fim, por onde o dinheiro escoa. Se tem esses problemas, e se há necessidade da reforma da Previdência, por que essa reação toda? Tem mais. E isso vai ser transferido também para os governos estaduais. Me parece que foi firmado um pacto dos governos estaduais, o do Piauí, inclusive, com o governo federal, para que, nesse bojo da reforma da Previdência Federal, não entre os servidores estaduais. Vão ficar a cargo de cada governador. Então, para conversar sobre esse assunto, eu chamei, de um lado, o advogado Valmir Falcão Sobrinho. E do outro, nós vamos conversar com o presidente da Piauí, Fundação Piauí Previdência, o antigo IAPEP, que é o doutor Marcos Stein. Eu começaria com o Valmir Falcão. Doutor Valmir Falcão. O governo federal tem hora que diz que o rombo é cento e tantos bilhões da Previdência. E por isso aí faz uma estagnação de tudo, cria problema, inclusive nos benefícios dos aposentados. O que tem, o que o senhor sabe que existe por trás de tudo isso? Marimateia, Marcos, prazer mais uma vez estar aqui nesse programa e dizer que nós vamos falar um pouco sobre as reformas que estão acontecendo no nosso país. Existe no bojo do Congresso Nacional uma reforma trabalhista bem adiantada, uma reforma da Previdência, que é essa que nós vamos discutir aqui, e uma reforma tributária. Eu sempre tenho dito que as reformas são necessárias para o país, até porque, de tempo em tempo, os países precisam fazer reforma. A reforma da Previdência, ela vem acontecendo, ela aconteceu na Espanha, aconteceu em países, por exemplo, nos próprios Estados Unidos, aconteceu nos maiores países da Europa, e ela precisa ser feita. Agora, a nossa reforma da Previdência ela é necessária. O que precisa ser destacado são pontos que estão trazendo, por exemplo, todo esse dilema. Ou seja, a regra 85-95 funciona? Outra coisa, essa transferência da responsabilidade da reforma transferida para os estados e municípios, a questão, por exemplo, dos regimes próprios, que sabe se os regimes são autossustentáveis. Outra questão, o governo precisa separar o que é rombo da Previdência. Eu sempre tenho dito que, às vezes, o rombo da Previdência chega a 8,5% do PIB, quase 500 bilhões de reais. Ou seja, o que está inserido na Constituição é a Seguridade Social ou a Previdência? Porque existe o tripé social. Previdência, Seguridade e benefício. Nós precisamos separar o joio do trigo, ou seja, o governo precisa explicar o que ele vai reformar na Previdência e o que vai ser inserido também na questão da Seguridade Social. Bom, já que o senhor falou aí do Dr. Marcos Stein, eu gostaria então de pedir de pegar a opinião dele sobre, nesse contexto geral, do que se discute hoje no país, para depois a gente entrar nas questões de como fica o governo do Estado, a que responsabilidade o governo do Estado terá para
conduzir a sua reforma. Primeiro é um prazer estar aqui no programa com a Arimatea Azevedo, esse nosso jornalista, cronista, social, político, econômico do estado do Piauí. Para mim é uma felicidade muito grande estar aqui com ele. E também aqui com o Dr. Valmir, que nós já conhecemos já de muitas lutas, né, Dr. Valmir? Bem, reforma da Previdência. Nós tivemos várias reformas já da Previdência nos últimos 20 anos. Primeiro foi a emenda constitucional número 20, que trouxe uma reforma profunda. Depois nós tivemos uma em 2004, com a emenda constitucional 41, que também trouxe novas medidas, novas reformas. E posteriormente outras duas, que é a 47, que foi um pouco menor, mas trouxe alguma coisa nesse sentido. E agora nós estamos na frente novamente de uma nova reforma da Previdência. É preciso constatar o seguinte: primeiro aspecto, é necessário hoje, eu não tenho dúvida que precisamos ter uma reforma. A reforma, ela hoje, ela é necessária. Agora, qual reforma hoje é necessária? No meu ponto de vista, e já fazendo um adentro, a reforma apresentada, mesmo substitutivo, ainda tem pontos muito fortes que precisam ser melhor debatidos. As regras de transição, elas não estão muito claras, que são colocadas. Outra, a questão da idade mínima é outro ponto complexo que temos. A questão do mínimo de contribuição é outro ponto que pega também muito forte nisso. Então a gente precisaria debater mais sobre essa matéria. No meu entender, nesse momento que nós estamos frente a esse debate amplo da Previdência, o governo já cedeu, colocou algo que também aí é uma crítica que eu faço, deixar a Previdência para os estados e municípios. A gente tem que colocar que a reforma do regime próprio, tem município que tem. No Piauí tem em torno de 63 regimes próprios nos municípios. O estado de Pernambuco, por exemplo, praticamente todo o estado, todos os municípios do estado de Pernambuco tem regime próprio previdência. Então, o senhor imagina o que pode acontecer de uma coxa de retalho, uma verdadeira torre de Babel, cada um falando uma língua diferente, né? Benefícios diferentes, tempos diferentes. Ficou uma loucura isso, um aspecto difícil. Tá? Eu entendo que, desde a primeira reforma até hoje, houve um sentido de unificar. Nós tínhamos benefícios diferentes. A exemplo do estado do Piauí, que nós há pouco conversávamos, nós tínhamos auxílio reclusão, que hoje ainda existe, mas tinha auxílio nupcialidade, quer dizer, o servidor casava e tinha direito a um benefício. Auxílio natalidade, nascia um filho do servidor, benefício, e assim por diante. Então, pode voltar a ter isso. A gente pode, por exemplo, voltar a ter vários tipos de dependente, como tinha o maior de 60 indicados, você podia ter um dependente maior de 60 anos, você indicava lá, olha, esse aqui é meu dependente. Ou menor de 21 anos, qualquer pessoa você podia indicar. E assim por diante. O meu ver, aí começa já uma questão na crítica. Primeiro, tem que se manter a unificação. Eu acho que se reformar o federal, tem que se manter unificado, que são os estados e municípios. Isso tem que manter, seguir aquela linha. Foi esse desde a regra inicial, que pelo menos os regimes que estão se formando já nessa nova regra, Arimatea, eles estão dando certo. Nós temos municípios no interior do Piauí, município no Rio Grande do Sul, município em Minas, em Pernambuco, que estão bem com seus fundos de previdência, muito bem. Por quê? Entraram já nas regras novas, seguindo rígidos padrões de fiscalização. Eu acredito que todo regime próprio, desde que seja montado com participação dos conselhos dos servidores, e aí o servidor está em cima, olhando, fiscalizando, sendo aquele chato mesmo em cima. Tribunal de Contas, nosso Tribunal de Contas do Estado do Piauí, diga-se de passagem, ele montou uma comissão hoje qualificada para fiscalizar regime próprio. Quem tem regime próprio e acha que vai ficar, né, digamos, tomando determinadas posturas que até pouco tempo atrás se via em alguns regimes próprios, pode ficar certo. Vai ter bloqueio de contas e as contas vão ser julgadas irregular, se não fizer correto. O tribunal hoje, ele não está brincando com relação a isso. Doutor Valmir, no bojo do projeto da Previdência, exige a idade mínima de 65 anos para homem e 62. Isso já depois de muita confusão no substitutivo no Congresso, né? 62 para mulher. Em que o trabalhador pode ser penalizado nessa situação? Primeiro, Ari, eu concordo com o Marco Stein. Eu acho que a reforma tem que ser unificada, tem que ser de todos os entes. União, estados e municípios. Não adianta você ter regras diferenciadas entre os entes, né? Eu acho que faz-se necessário essa unificação. Até porque você tem que ter uma aplicação de uma mesma regra. Com relação à questão da idade mínima, isso depende muito da situação do cálculo atuarial. Como vai ficar a situação? Porque
uma vez o Ciro Gomes, né, o ex-governador Ciro Gomes, falou uma coisa necessária. Essa questão da idade mínima, será que o trabalhador rural nordestino, ele chega aos 65? Porque às vezes, por mais longevidade que a nossa pirâmide etária está acontecendo, a média, ou seja, a longevidade do brasileiro, será se a gente chega numa situação, por exemplo, o policial militar ou pessoas de trabalhadores em saúde, se chegam nisso a 65, você contribuir para você não usufruir daquele benefício, então eu acho que precisa ser analisado do ponto de vista regionalizada, né? Porque às vezes você contribuir para a Previdência e não usufruí-la é meio complicado, então precisa ser analisado do ponto de vista, principalmente essa questão de 65. Eu acho que esse substitutivo, novo substituto da reforma da Previdência, ele veio muito duro. Na verdade, o problema é que eu vou ter que ter um trabalhador rural, ou um pedreiro, ou um estivador, trabalhando até 65 anos. Né? Ele terá que ter a idade e a contribuição, certo? Então não adianta ele ter contribuição e não ter a idade. Então você imagina um estivador com 65 anos carregando o saco de arroz ou saco de açúcar, ou carregando caminhão de tijolos, de telhas, ou você tendo um pedreiro de 65 anos para poder levantar parede, erguer balde de concreto, de cimento para poder jogar. Então, são atividades que talvez você não consiga fisicamente, mas vamos ter senhores de 65 anos que são perfeitos atletas, claro, né? Mas a maioria, nós, por exemplo, eu confesso que aos 65 anos, se eu continuar no ritmo que eu estou, eu não vou conseguir fazer metade do que fará qualquer pedreiro nesse sentido, não. Eu acho que as atividades intelectuais como juiz, desembargador, nossa profissão de advogados, defensores públicos, talvez esse trabalho intelecto, nós consigamos chegar até os 80. Mas voltando à história aqui do que o senhor disse, que já o Estado vai ter que se adequar ou não ao que o governo federal vai decidir com relação à Previdência. Aliás, o Congresso vai decidir. E o senhor falou que também já existe vários lugares e prefeituras com seu regime próprio. Elas vão mudar ou vão ter que se adequar? É esse o ponto. Veja bem, qual é a proposta do governo? O governo vai fazer uma reforma, duas reformas. Aí o que eu acho que foi o primeiro equívoco, Arimateia. Ele misturou as reformas. Ele colocou uma reforma da Previdência. Só que, na verdade, no Brasil, nós temos 3 previdências, certo? Vamos deixar claro. 2 públicas, que é a regime próprio, que pertence à União, estados e municípios, e o Distrito Federal, para os seus servidores e para os militares, bombeiros militares e militares. Eu tenho o regime geral, que é pública, para todos os trabalhadores. Quem estiver trabalhando é obrigado a contribuir com a Previdência. Trabalhou, contribuiu com a Previdência. E a terceira, que seria a Previdência complementar, de caráter privado, e um misto de privado e público, quando é a Previdência dos servidores. Bem, o que ocorre? O acordo do governo qual é? Ele misturou as reformas, Previdência, regime geral e regime público. Ora, se você tivesse, aí eu acho que é uma falta de estratégia do governo federal. Se eu tivesse colocado, olha, o regime próprio é isso aqui. Olha aqui o que tem de muito positivo no regime próprio. Você veja, o servidor hoje, ele se aposenta com a sua última remuneração. Sim. Com a última remuneração. Sem observar o que contribuiu, não interessa. E aí vamos pegar... No governo do Estado, todos os governos. Veja bem, nós temos algumas categorias que há 10 anos atrás estavam ganhando menos. Hoje estão ganhando bem mais. Bem mais. Aí são várias categorias que nós temos. Não vou citar aqui por uma questão, até não expor com as categorias que tem. Mas tem essas categorias que há anos atrás estavam ganhando R$1.000. Hoje chega a 9, 10, 12. E ele vai se aposentar não com a média do que ele contribuiu, mas com a última remuneração. Não há sistema nem matemática que aguente. 2 e 2 são 4. 2 e 2 são 4. 2 e 2 não pode dar 10, não pode dar 15. Entendeu? Então, no meu entender, qual é? Ele deveria ter, o governo federal, mostrado, olha, regime geral, tudo bem, vocês são assim, precisam melhorar. Agora, trabalhador
olha o que eu tenho que reformar aqui no regime próprio. O regime próprio precisa de uma reforma urgente. O que ele ia ganhar? Toda a opinião pública contra o regime próprio. Ou pelo menos a favor de uma reforma já do regime próprio. Já facilitaria o discurso. Porque, veja, quem ultimamente fez manifestação junto ao Congresso foram os servidores públicos. Foram servidores públicos que realmente foram lá para... Porque são mais organizados, tem uma série de facilidades que tem para poder ir para lá. Foram os categorias de policial civil, os policiais federais, foram os servidores, auditores da Receita Federal, fizeram manifestação, foram a própria pessoa do Poder Judiciário que foram para lá. Quer dizer, porque são organizados, têm uma capacidade de mobilização, uma organização maior. Mas ele perdeu o discurso quando ele unificou. Deveria ter dito, o regime próprio, vou colocar, desculpa por falta de outra palavra, privilégios ou direitos mais do que vocês. Então, aqui eu preciso tentar, pelo menos, fazer com que a balança se iguale com vocês aqui, que é a proposta do governo. É que realmente, se nós pegarmos a PEC até substitutiva, há uma igualdade aqui. Ele tenta igualar os direitos do trabalhador privado com, digamos assim, o trabalhador do serviço público, o servidor público. Bom, no próximo bloco, nós vamos também falar sobre a questão tributária. Dizem que este é o país da maior carga de impostos, a maior carga tributária. Nós voltamos já. O governo do Piauí está trabalhando pelo nosso desenvolvimento. E tem coisa boa acontecendo. Somos produtores de energia limpa e renovável no litoral e no sertão. E em Ribeira do Piauí está sendo instalado o maior parque de energia solar da América Latina. São grandes investimentos que, além de energia limpa, geram emprego e renda para os piauienses. A gente se renova, porque você vê coisas boas acontecendo. Coisa boa é ter tudo sempre pertinho da gente. Principalmente quando você encontra um lugar que tem tudo o que você precisa com aquele preço e prazo. É por isso que é bom ter um Carvalho pertinho da gente. Carvalho Supermercado. Tem sempre um bem pertinho de você. A Mason Focus está há 24 anos no mercado, atuando em diversos segmentos de filmagens e fotografia em Teresina. É especialista em formaturas, sendo sempre a primeira opção dos formandos, pela tradição e compromisso no que faz. Sabemos melhor do que ninguém captar a essência dos momentos especiais e eternizá-los em fotografias de alta qualidade, garantindo a satisfação dos nossos clientes. Mason Focus. Aqui, desde pequeno, a gente aprende a dar as mãos e a caminhar juntos. O João, que só tira nota boa, aprendeu isso muito bem. E a professora Arlene, que conta histórias com tanta empolgação que até parece que viveu tudo aquilo que dá no livro. O Pablo, então, sabe como é bom compartilhar conhecimento e respeito. Estudar o mundo e fazer novas descobertas é o que mais fascina a Emily. E tem o Marley, que sonha em vencer todos os desafios como um super-herói. E ele tem toda a razão, viu? Porque é o conhecimento que muda a vida da gente. E a gente muda a vida da nossa cidade. E eu sou o Carlos. Eu estudo na Escola Municipal Camilo Filho. E aqui a gente aprende tudo isso. Prefeitura de Teresina. Estamos de volta. Agora você vai conferir o que pensa o povo sobre toda essa confusão que está acontecendo no país com essas propostas de reforma. Café na mão. Recentemente, o relatório da reforma da Previdência foi aprovado em uma comissão especial. Fomos até as ruas para saber a opinião das pessoas com relação à reforma da Previdência.
Seu Emerson, qual o ponto sobre o relatório da reforma da Previdência que o senhor discorda? Eu ainda não parei para analisar todos os pontos ainda não. Mas o que eu posso afirmar é que a Previdência sempre é injusta, no sentido de você contribuir com 10 salários mínimos e quando você vai se aposenta com 2, com meio. É injusto. Se você faz uma contribuição de 10 salários mínimos, quando você vai se aposentar, você tem que se aposentar com os 10 salários mínimos. Porque, afinal de contas, o cálculo está sendo feito em cima dos 10. E não de 3, de 2 ou de 1, conforme seja quando vai homologar a aposentadoria. Toda reforma para mim é válida, sabe? O débito está muito grande, então a gente tem que salvar a Previdência. E se salva com a reforma. Eu sou totalmente de acordo. De acordo com o governo federal, o déficit estimado para 2017 é de 188,8 bilhões de reais, para 2018, 200 bilhões de reais. Um dos principais pontos da mudança é com relação à idade mínima, para homens 65 anos e para mulheres 62 anos. O tempo de contribuição é de 40 anos para quem quer receber aposentadoria integral. Tirando aquela dúvida que eu coloquei agora sobre a idade, a expectativa de vida do brasileiro. Na verdade, o brasileiro hoje ele tem uma expectativa de vida de 75,2 anos. E o nordestino de 73. Quer dizer, muito além daquilo que a gente estava conversando. Conversando com o doutor Valmir Falcão Sobrinho, se essas duas reformas uma já aprovada, que é a trabalhista, e agora essa da Previdência, está fazendo barulho, o que fazer com relação a essa história dos impostos no Brasil? Essa questão da carga tributária? Pois é, jornalista Ari. A questão tributária eu acho que vai ser a maior celeuma que existe. Até porque nós temos uma das maiores cargas tributárias do mundo, né? Ou seja, nós trabalhamos quase 5 meses para pagar imposto. E a outra coisa, o nosso sistema tributário é o maior complexo do mundo. É um amaranhado de leis. Você imagina 27 estados com leis tributárias que ninguém se entende em uma determinada guerra fiscal. Aí se procura uma questão de uma reforma tributária. Essa reforma também está em trâmite no Congresso Nacional. Evidentemente não avançada como a reforma trabalhista nem como a reforma previdenciária. Mas ela está em trâmite, já tem um relator, que é o deputado Luiz Carlos Raul, inclusive que já elaborou um relatório. E esse relatório ele traz no seu bojo uma simplificação dos impostos e uma coisa, ele quer tirar a tributação que hoje é maior no consumo e jogar para uma tributação para renda e propriedade. E quer unificar vários impostos e extinguir outros. Por exemplo, será criado o IVA, que é o Imposto do Valor Agregado. Seria uma espécie de um imposto de competência estadual, que será criada, segundo o relatório, uma super receita estadual, e esse IVA terá, além da incorporação do ICMS, o ISS, a COFINS e o IPI. Criado também o imposto de renda, um novo imposto de renda, e um imposto sobre produtos seletivos, como fumo, bebida, eletrodoméstico, cigarro, ou seja, a minha pergunta é, será se essa reforma ela vai fazer o novo pacto federativo, ele vai tirar, que hoje a União fica com 67%, os estados com 20% e os municípios com 9% do bolo tributário. Desse jeito aí, não há como dizer que o país também é um dos maiores sonegadores. Aliás, no país é onde mais se sonega imposto. Doutor Estênio, doutor, eu queria lhe perguntar uma coisa também sobre essa história de mudança da sigla IAPE, que agora é Piauí Fundação Piauí Previdência. Fundação Piauí Previdência. Muda o quê? O que o servidor pode esperar com essa mudança? Primeiro, dividir saúde e previdência. Dentro do IAPEP, você lembra que funcionava os planos de saúde, plano IAPEP Saúde e a previdência, tudo junto. Quando a gente dividiu, primeiro deu foco. A gente conseguiu dar um choque de gestão nele. Nós não estamos mais aqui com um olho no peixe e outro no gato, digamos assim. Ninguém sabe qual que é mais complicado. Você vê que lá no planta, no IAPEP Saúde, você tem 400 mil pessoas filiadas aos dois planos.
São 400 mil vidas, né? E saúde é para ontem. Então, ele puxa muito o olhar do gestor mais para a saúde. Enquanto a Previdência, você nunca viu nenhuma greve de aposentado e pensionista, né? Então, ele sempre ficou ali de lado. Os gestores, por conta de saúde ser para ontem, olhavam mais a saúde. Quando a gente dividiu, a gente começou a dar um olhar forte só em Previdência. Especializar pessoas, fazer concurso só para a Previdência, que nós vamos fazer concurso até o ano que vem, nós teremos concurso, detalhe, o último concurso que nós tivemos no antigo IAPEP foi em 93. Então faz quanto tempo que não se tem aí concurso para a Previdência do Estado do Piauí? Muito tempo. Nós também estamos trabalhando agora o quê? Que é um dos grandes problemas, Arimatea. Na verdade, um dos problemas, além das regras previdenciárias que precisam ser discutidas, e aí a gente já colocou em vários fóruns qual é a opinião do Piauí com relação a isso. Chegamos a conversar, inclusive, com o Marcelo Caetano, emitindo nossa opinião, que hoje é o secretário, antigo ministro da Previdência, secretário de Previdência Social, é trazer novas receitas. Nós temos que, digamos, em outras palavras, fazer dinheiro. Metaforicamente, fazer dinheiro. Nós estamos relacionando todos os imóveis do Estado, que foi um trabalho feito no governo anterior, que conseguiu catalogar todos os imóveis do Estado. Nós temos ao todo 5 mil imóveis do Estado, muito imóvel. Desses 5 mil, claro, existem 900 que não estão à venda, que são da saúde e da educação, mas eu posso, os 4.100, teoricamente, entenda, teoricamente, hipoteticamente, podem ser vendidos. Pode ser disponíveis à venda. Tá? E esses imóveis, eles estão ocupados? Tem serventia? Sim, alguns estão ocupados, outros não. Nós vamos ter que selecionar. Também não tem aquela história de você dispor um terreno desse, um imóvel desse, vende para depois o governo alugar. Não. A ideia da gente realmente seria o quê? Primeiro, como a gente não tem o expertise de saber qual vocação de determinado imóvel tem, nós estamos preparando uma licitação, procurar uma consultoria que nos dê esse norte. Quais são os imóveis aqueles que a gente pode, por exemplo, fazer uma parceria público-privada? Nós vamos ter o centro de convenções ali, a gente sabe que o problema de estacionamento é grande, né? Posso fazer um prédio de estacionamento ali, de repente, para poder ganhar dinheiro. Sim, não, continua o centro de convenções ali, eu faço um prédio ali, eu tenho 2 prédios do Estado ali, o SASC, né? E o prédio da Junta Comercial. Então, veja, é uma ideia boa, você vê que eu posso gerar dinheiro para onde? Para a Previdência. O prédio, numa parceria, ou mesmo construir com dinheiro próprio e arrecadar dinheiro próprio, por tempo e tempo. Posso ter prédio, inclusive, participação, por exemplo, nós temos imóveis imensos do Estado que podem ser fornecidos no shopping center, de repente o fundo participar numa construção, junto numa sociedade de shopping, para agariar as luvas ano a ano. Quanto tempo não vai levar isso? Eu vou ter sempre uma renda ad perpétua aí para o fundo de previdência. Então, esse imóvel pode ser usado. Outro imóvel que nós temos aí que podemos disponibilizar são os imóveis da área rural, né? Da área rural, que são os imóveis aí do agronegócio. O Estado, segundo a estimativa do INTERP, ele pode ter em torno de quase 1 milhão de hectares de terra. Quanto é que está valendo 1 milhão de hectares de terra agricultável hoje? E aquelas que não são agricultáveis, elas podem servir, por exemplo, para instalação de energia eólica, que paga uma média de R$ 1.500, R$ 1.200 por uma torre daquela. Então eu tenho lá quantas torres eu posso construir no terreno do Estado e esse dinheiro render para o fundo de previdência. Então agora, Arimatea, a ideia é que o fundo ele tem que ter um olhar empresarial, ele tem que buscar do patrimônio que o Estado tem para poder fazer dinheiro. A verdade é essa. Assim, se continuar como está, o próprio servidor pode correr risco. Pode correr risco. A ideia do governador, por exemplo, é transferir todo esse patrimônio de imóveis, 4 mil imóveis, para o fundo de previdência, para que dê um lastro ao servidor e o servidor tenha certeza que o futuro dele vai estar garantido com esses imóveis. Eu quero agradecer aqui a presença do Dr. Marcos Stein, no nosso Café com Informação. Agradecer também ao Dr. Valmir Falcão Sobrinho pela gentileza de ter comparecido à nossa entrevista. Nós voltamos na próxima semana. Café com Informação. Oferecimento. Celebração Eventos, Maison Focus e Comercial Carvalho.